Olá, que Deus abençoe a sua vida em o nome do Senhor Jesus e que faça de você uma pessoa extremamente vitoriosa. Deixa eu te falar uma coisa muito importante. O que é ser vitorioso? O que é ser vitorioso? Você sabe qual é o lugar dos maiores vencedores que habitaram aqui no mundo? Que habitaram aqui na terra? Você sabe qual é o lugar onde está o maior número de vencedores que habitaram aqui na terra? O lugar onde estão os maiores vencedores que existiram é no céu. O céu é o lugar onde existe o maior número de vencedores aglomerado. É uma aglomeração de vencedores no céu. Você quer ver? Preste atenção. No livro de Apocalipse, quando o Senhor Jesus, ele pede para João escrever a carta às igrejas da Ásia, ele fala uns pontos positivos daquele povo, das igrejas, fala aonde eles estão errando para que eles viessem e para que eles consertassem os erros deles, e no final ele sempre falava ao que vencer, ao vitorioso, ou seja, os maiores vitoriosos que existiram na terra e os futuros vitoriosos que estão na terra vão morar no lugar onde há o maior número de vitoriosos, que é o céu. Mas preste atenção, hoje eu quero falar sobre 3 coisas que nós devemos guardar para receber a coroa da vida. Ou 3 coisas que nós devemos guardar para que ninguém a roube de nós, para que ninguém roube a nossa coroa, porque cada um tem uma coroa. No céu todos estaremos com coroas. A Bíblia diz que nós somos reino e sacerdote. Todo rei, ele tem a tua coroa. Todo rei ostenta da sua coroa. Todo rei exibe uma coroa. E todos os vitoriosos que estão no céu têm a sua coroa. Existe uma coroa separada para você. Existe uma coroa separada para mim. Existe uma coroa separada para todos nós. E o maior objetivo do diabo é roubar essa coroa de nós. Eu queria que você abrisse a sua Bíblia no livro de Apocalipse, no capítulo 3, por favor, todo mundo abrindo a sua Bíblia no livro de Apocalipse. Vai estar passando também na tela o versículo para que você possa estar acompanhando. Livro de Apocalipse, capítulo 3, no versículo 11, diz assim: Eis que venho sem demora, guarda o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Para que ninguém tome a tua coroa. Preste atenção, eu quero falar sobre 3 coisas que o cristão precisa guardar, precisa proteger, nutrir dentro de si, para que não perca a coroa, para que não perca o objeto de valor que você vai ter no céu, que é a coroa. Uma coroa, ela expressa grandeza. Uma coroa, ela expressa realeza. A coroa era o que o rei em seu reinado mais valorizava. O significado de coroa é
ornamento circular usado na cabeça, em sinal de autoridade ou de honra. A coroa é sinônimo de honra. E o sinônimo de honra do cristão é a sua coroa, que nós receberemos na glória. Mas para isso, nós teremos que guardar 3 coisas. Existem várias coisas a serem guardadas para que nós venhamos proteger a nossa coroa, para que nós venhamos receber a nossa coroa. Mas eu quero falar especificamente sobre 3 coisas que nós temos que guardar. A primeira coisa que nós temos que guardar é o coração. A primeira coisa que nós temos que guardar é o coração. Você vê que no livro de Provérbios, no capítulo 4, versículo 23, diz que o coração deve ser guardado porque dele provém as saídas da vida, as fontes da vida. Você vê que o coração é o lugar mais sensível que o ser humano tem. É o lugar mais sensível. Espiritualmente falando, o coração é o lugar mais sensível. O coração, ele se machuca facilmente quando não é protegido. Ele passa a receber sentimentos negativos quando não é protegido, quando não é guardado. Quando o coração ele não é blindado por Deus, ele fica sujeito, ele fica exposto a qualquer tipo de sentimento negativo. A Bíblia mesmo diz que que a boca fala o que o coração está cheio. Quando nós não guardamos o nosso coração, nós enchemos o nosso coração de lixo. E a todas as pessoas que se dirigirem a nós, nós despejaremos lixo nessas pessoas, porque nós soltaremos justamente o que está em nosso coração. Mas se nós guardamos o nosso coração, se nós protegemos o nosso coração, nós nutriremos ele com coisas boas, com coisas vindas de Deus, principalmente a palavra dele, o amor a ele, o carinho, e isso vai refletir nas pessoas que estão à nossa volta, porque quando nós formos nos dirigir a essas pessoas, nós vamos nos dirigir com carinho, com amor, e principalmente sempre teremos uma palavra vinda de Deus para dar para essa pessoa. Uma pessoa que guarda o coração, você consegue ver ela, você consegue perceber de longe. De longe. Você olha para o rosto da pessoa, você vê que a pessoa guarda o coração. O que diz a Bíblia? Que um coração alegre, um coração feliz, ele formoseia o rosto. Você vê que uma pessoa que tem um coração feliz, um coração alegre, ele tem o rosto formoso, ele tem a aparência formosa, uma aparência alegre, uma aparência leve. Mas tudo isso procede do coração. As saídas da vida é o que diz em Provérbios, no capítulo 4, no versículo 23. Para você que quer acompanhar, eu vou colocar na tela, eu vou ler e você vai ler na tela. Só acompanhar na tela. Diz assim, Provérbios capítulo 4, versículo 23. Sobre tudo que se deve guardar. Você vê que Salomão diz tudo. O principal, guarda o teu coração, porque dele procedem as saídas da vida, ou as fontes da vida. O que é a fonte? Quem sabe o que é a fonte? A fonte é o lugar aonde nasce, é a nascente.
Um exemplo, um rio. Todo mundo fala, onde é que é a fonte desse rio? Onde é que é a nascente desse rio? Porque lá é onde está a essência do que nós estamos vendo no caminho. Nós estamos no caminho do rio. Nós estamos no caminho do rio. E as pessoas sempre perguntam, onde é a fonte? Onde é a nascente? Porque lá a água deve ser mais pura. Lá a água deve ser mais limpa. A fonte é o lugar principal. Se a água sair limpa da fonte, com certeza o córrego, o rio, também terá água limpa. Mas se da fonte sair água suja, com certeza o rio inteiro estará sujo. É muito importante, meu amigo, que você guarde o seu coração. É muito importante, minha amiga, que você guarde o seu coração, que você o proteja, que você o mantenha limpo e que você não permita que nenhum sentimento negativo, nenhum desejo negativo tome conta dele. Que o ódio, que a ganância, que a inveja, que nenhum mal tome conta dele. Porque com certeza é uma coisa que você estará deixando descoberta em sua vida e que abrirá espaço, precedentes para que o diabo tome a sua coroa. A primeira coisa é o coração. A primeira coisa que deve ser guardada é o coração. E a segunda coisa que deve ser guardada para que nós não venhamos perder a nossa coroa, para que nós venhamos proteger a nossa coroa, é a fé. A segunda coisa que nós temos que guardar é a fé. Você vê que o apóstolo Paulo, ele era um homem de muita fé, muita fé. O apóstolo Paulo, ele é um dos maiores exemplos na Bíblia. Você vê que a maioria dos livros do Novo Testamento são escritos por ele. Ele passou por poucas e boas. Ele passou por poucas e boas, muitas dificuldades. Mas pelo fato de não deixar que a fé dele se esvairasse, não deixar que a fé dele enfraquecesse, ele se manteve de pé. Ele passou por naufrágios, ele foi apedrejado, foi picado por cobras e a fé dele o protegeu. Você vê que ele sacudiu, diz a Bíblia, que ele sacudiu a mão, a cobra caiu, as pessoas que estavam ao lado dele falavam, daqui a pouco ele morre. Essa cobra acabou de morder ele, daqui a pouco o efeito do veneno vai se alastrar, daqui a pouco o veneno vai se alastrar, vai fazer efeito e ele vai cair duro e vai morrer. E ele continuou de pé e não morreu. E aqueles homens até falaram, esse homem deve ser um semideus, falando para o apóstolo Paulo, porque ele não morreu, porque ele mantinha a fé dele nutrida no Senhor Jesus. E o que o Senhor Jesus falou? Que ainda que nós comêssemos algo mortífero ou tomássemos, nós não morreríamos. Nós não morreríamos. Ele cria totalmente na palavra do Senhor Jesus. Ele guardava tanto a fé, como também guardava no coração dele a palavra do Senhor Jesus. Olha o que está escrito no segundo livro de Timóteo, no capítulo 4, versículo 7. Capítulo 4, versículo 7, diz assim: combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. Desde agora, versículo 8, desde agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, o justo juiz, me dará naquele dia. E não somente a mim, mas também a todos os que amarem a sua vinda. Ou seja, até o apóstolo Paulo está citando aqui a respeito da coroa dele, porque ele sabia que estava guardando a fé
guardando o coração e, consequentemente, estava protegendo a coroa dele. A Bíblia diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Sem fé é impossível agradar a Deus. Diz que a nossa fé é o que faz a nossa ligação para com Deus, porque é necessário que aquele que busque a Deus creia que Ele existe, e crer é ter fé. Se você não guarda a sua fé, é impossível que você consiga guardar a sua coroa, proteger a sua coroa. É muito importante que você mantenha protegida a sua fé, que você venha nutrir a sua fé, que a sua fé esteja guardada em você, assim como você guarda aquilo que você tem de mais valioso, aquilo que você protege, que você tem de mais valioso. Às vezes, meu amigo e minha amiga, as pessoas guardam mais os bens materiais do que o coração. Elas guardam muito mais os bens materiais do que a fé. E está errado, porque os seus bens materiais não lhe proporcionarão entrada para o céu. Não existe convite para entrar no céu. Não existe ingresso para entrar no céu. O céu não será um lugar que será tomado através de bens materiais. O céu é o lugar daqueles que venceram, assim como o Senhor Jesus disse: ao que vencer. Ao que vencer. Ou seja, o lugar dos maiores vitoriosos que existem e que existiram é o céu. E o símbolo dessa vitória, e o sinal dessa vitória é a sua coroa que estará em sua cabeça. Ou seja, se você não guarda o seu coração e não guarda a sua fé, você estará vulnerável, você estará exposto às ciladas do diabo e às investidas do diabo para tomar de você a sua maior herança, que é a sua entrada no reino de Deus, que é a tua coroa que você usará lá. Pois então, meu amigo, guarde muito bem a sua fé, guarde muito bem o seu coração, para que o diabo não tenha nenhum tipo de vantagem para tomar de você a sua coroa. A terceira coisa que nós temos que guardar, e a mais importante que nós temos que guardar, é a palavra de Deus. A mais importante que nós temos que guardar é a palavra de Deus. E as pessoas guardam de tudo. As pessoas guardam de tudo, menos a palavra. O mais importante que deve ser guardado é a palavra de Deus. E é o que menos as pessoas querem guardar. Referente a isso, eu queria que você acompanhasse aí no telão livro de Salmos, Salmos 119. O mais importante que nós devemos guardar é a palavra. 119, versículo 11, diz assim: escondi a tua palavra no meu coração, para eu não pecar contra ti. Escondi a tua palavra no meu coração, para eu não pecar contra ti. Veja bem, quando nós guardamos a palavra dele em nosso coração, nós temos sempre um lembrete daquilo que nós podemos e não podemos fazer.
é a forma mais importante de guardar a coroa, é guardando a palavra. A maneira mais importante de guardar a nossa coroa é guardando a palavra de Deus. Você vê que o Senhor Jesus, ele guardava tanto a palavra, ele tinha tanto a palavra de Deus em seu coração. A verdade é que ele era a própria palavra. A Bíblia diz que ele era o verbo, e o verbo é a palavra. Ele era a essência da palavra. E ele utilizava essa palavra em todos os momentos em que ele via que poderia passar por apuros. Você vê que quando ele estava sendo tentado nos seus 40 dias de jejum pelo diabo, todas as investidas que o diabo usava contra ele, ele rebatia usando a palavra. Tudo usando a palavra. Você vê que quando o diabo usou contra ele da maior necessidade que ele estava no momento, ele rebateu com a palavra. O Senhor Jesus estava em 40 dias de jejum, ou seja, ele estava com fome, porque ele também era um homem na terra, ele estava como um homem na terra, ele estava materializado no corpo de um homem, ele era Deus, como é Deus no céu. Mas na terra estava materializado em um corpo de um homem, e o homem tem necessidades de comer. E o diabo mostrou a pedra para o Senhor Jesus e disse: se tu és Deus, transforma essa pedra em pão e come. E a resposta dele foi: nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. E entre outras investidas que o diabo tentou contra ele, e ele com a palavra de Deus venceu o diabo. E muitas pessoas querem vencer de todas as maneiras, mas nunca com a palavra. A maior maneira de um cristão vencer todas as lutas que ele tem, todas as batalhas que ele tem, é usando a palavra. Mas não vencem porque não guardam a palavra, porque não protegem o coração e porque não guardam a fé. Então, meu amigo, você estará propício a cair e perder a coroa. Por isso é muito importante que você guarde essas 3 coisas, principalmente a palavra, porque guardando a palavra, automaticamente você estará guardando o seu coração e guardando a fé. São coisas distintas? São coisas distintas, sim. Só que se você se enche da palavra de Deus, diante das situações difíceis, assim como o Senhor Jesus se encontrou, e assim como você passa diariamente, que todos passamos, a palavra, ela vai te ajudar a guardar o seu coração e a nutrir a sua fé. Então, meu amigo, para que você venha receber a sua coroa e para que você esteja no céu, no hall dos vencedores, assim como disse o Senhor Jesus, ao que vencer, para que você seja um desses vencedores, você precisa guardar essas 3 coisas. Qual que é a primeira coisa? A primeira coisa é o coração. A segunda coisa que nós precisamos guardar é a fé. E a terceira é a palavra. São 3 coisas fundamentais que nós devemos guardar para que nós não venhamos perder a nossa coroa, para que a nossa coroa não esteja só apenas guardada para nós, mas que nós venhamos recebê-la naquele grande dia, assim como disse o apóstolo Paulo, estava guardada para ele. E quando ele acabou a carreira, foi entregue para ele essa coroa. E essa mesma coroa vai ser entregue para você em nome do Senhor Jesus. Eu tenho certeza que se você guardar o seu coração, guardar a sua fé e principalmente guardar a palavra, você vai receber essa coroa.
Em nome do Senhor Jesus, você receberá essa coroa. Amém? Eu tenho certeza que se você botar em prática essa palavra, você vai conseguir o seu objetivo, que é ser vitorioso. E a maior vitória para o crente, para o cristão, é morar no céu. Então vamos orar agora para que nós venhamos receber força e direcionamento para guardar tanto o coração quanto a fé, mas principalmente a palavra de Deus. Feche os seus olhos agora. Senhor nosso Deus e Senhor nosso Pai, nós entendemos, meu Deus, o que deve ser guardado para que nós venhamos vencer, meu Deus. Nós entendemos, meu Pai. E a partir de hoje pedimos a Tua direção, meu Deus, para que nós consigamos força para guardar o coração, para guardar a fé, meu Pai. E principalmente a Tua palavra. Meu Deus, venha sobre nós com o Teu Espírito. Venha sobre nós agora, meu Deus, com a Tua presença. Meu Pai, que nós venhamos alicerçar, meu Deus, a nossa fé na Sua palavra. E proteger, meu Deus, o nosso coração com a Tua palavra, meu Pai. Meu Deus, honra essa pessoa, honra a fé dela. Ajuda, meu Deus, com que ela guarde essa fé, guarde esse coração. Ó, meu Deus, que a Tua presença venha nos alimentar, meu Deus. E que o Teu Espírito nos dirija. Espírito Santo, vem agora sobre nós. Ó, meu Deus, existem pessoas que estão fracas, meu Pai, nesse momento. E precisando da Tua ajuda, meu Deus. Precisando do Teu socorro, do Teu auxílio. Então auxilie essa pessoa agora, meu Pai. Essa pessoa está fraca espiritualmente, está caindo. Ó, meu Deus, então venha socorrê-la. Assim, meu Deus, como Pedro, que estava andando sobre as águas, e ele estava afundando porque a fé dele estava esmorecendo, mas ele pediu socorro ao Senhor, e o Senhor estendeu a mão a ele. Então, meu Pai, estenda a sua mão para essa pessoa agora. Ó, meu Deus, venha socorrê-la, venha ajudá-la, meu Pai. Não deixe, meu Deus, que essa pessoa venha se desviar do seu caminho, meu Deus. Ó, meu Pai, venha com o Teu Espírito, venha com a Tua graça, meu Pai, socorrê-la. Espírito Santo, nós precisamos da Tua ajuda, nós precisamos da Tua direção, nós precisamos do Teu Espírito muito mais do que o ar que respiramos. Nós precisamos do Teu Espírito muito mais, meu Pai, do que a água que bebemos, do que a comida que comemos, meu Pai. Então venha, meu Pai, preencher o coração dessa pessoa. Aleluias. Venha, meu Pai, nutrir a fé dela com o Teu Espírito e com a Tua palavra. Nós Te buscamos agora, nós colocamos o nosso coração diante de Ti, nós nos derramamos diante de Ti, nós Te pedimos, nos ajuda, ó Deus, nos ajuda, ó Senhor, a sermos servos que Te agrada, servos que Te ouvem, meu Pai, que Te obedecem. Então vem, meu Pai, com a Tua luz e com a Tua presença, aleluias, que a partir de hoje, meu Pai, nós sejamos renovados, nós sejamos purificados pelo Teu Espírito, meu Pai, pela Tua palavra,
e que nós venhamos nutrir essa fé em Ti, meu Pai, e guardar o nosso coração. Eu coloco, meu Deus, diante de Ti a minha vida e a vida do Teu povo, meu Pai, e eu te peço, proteja-os, meu Pai, guarda-os e livra-os de todo mal, em nome do Senhor Jesus, amém, e graças a Deus.